Olá, está começando Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo o Rodrigo Tognini. Ele é CEO e cofundador da Conta Simples, uma plataforma de gestão de despesas de cartões corporativos que já captou 68 milhões de dólares em investimentos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Vitória. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vocês começaram a startup em 2018 e desde lá já mudaram algumas coisinhas nessa trajetória, mas eu soube que houve uma mudança grande aí em 2020, antes de uma rodada. Foi um leve de um perrengue. O que aconteceu? Perfeito. Boa, vamos contar esse bastidor. A gente começou em 2018, final de 18, a gente abriu o CNPJ, a ideia, a gente estava ventilando esse mercado de cartão corporativo, conta corrente para empresas. Na época não tinha ninguém fazendo exclusivamente um produto desse, ou focando com um produto de banco digital para PMS. E aí a gente abriu o CNPJ final de 18 e começou a operar em 19, né? Então foram ali uns 6 meses de construção, produto, testando algumas coisas de posicionamento, mas ainda demanda reprimida, não tinha nada operacional. Em agosto, a gente lança uma primeira versão, aquela versão beta, que tem alguns bugs e a gente vai tendo que melhorar o produto conforme a gente vai caminhando na trajetória. E para começar a primeira versão, a gente tinha levantado uma rodada em março de 2020, não, em março de 2019. Né? Então a gente levantou uma primeira rodada, um dinheiro assim, muito pouco, cara, foi 160 mil reais com alguns investidores anjos, mas que permitiu a gente conseguir lançar esse primeiro produto, essa primeira versão. Então, quando a gente lançou em agosto de 19, eu já fui ao mesmo tempo para o mercado levantar uma rodada. E foi aquele caos, gerenciar o lançamento do produto, os primeiros clientes, a demanda que estava vindo. A gente sempre teve uma demanda muito grande. É um produto que cartão corporativo, conta corrente para PMS, hoje em dia o mercado está mais maduro, tem mais opções, mas na época, assim, a gente era um dos poucos ou único, e então era uma demanda muito grande. Só que o capital estava acabando, né? Aquele primeiro cheque foi só para dar uma primeira pernada. E eu pensava assim, agora que eu tenho um produto, agora que eu tenho alguma história para contar, e o mercado é muito grande, eu vou conseguir levantar um cheque com um fundo seed, um fundo de early stage, né? E tudo mais. E aí eu bati na porta de vários fundos, vários investidores, desde investidores anjo de novo, mas até fundos que já tinham ali um portfólio de startup, já tinham um certo nome. E foi um momento mais difícil nosso, porque em termos de fundraising, porque a gente, por mais que a gente tinha alguma coisa para mostrar, tinha uma atração, já tinha um produto ali, já tinha uma movimentação, a demanda reprimida, os investidores ficaram muito resistentes com algumas questões, né? A gente era muito novo, o mercado é muito grande, mas tem muito competidor. Vai precisar de capital externo, porque o mercado de venture capital no Brasil não está maduro o suficiente, então se não tem entrada lá fora, não vai conseguir levantar. Então, várias resistências, e o que eu achei que ia ser fácil foi super difícil. E aí a gente começa a ir para uma estratégia de, então vamos reduzir o tamanho do valuation e o tamanho do cheque e vamos dar mais uma pernada aqui, porque agora existe alguma coisa para continuar, né? Não era só mais uma ideia num papel. Claro. E aí, eu lembro até hoje, falando com meus dois sócios, o Fernando e o Ricardo, nós somos em 3 cofundadores, eu liguei para eles e falei assim, pessoal, a gente tá difícil aqui levantar a rodada, eu só quero dar uma visão para vocês, prepara a reserva da reserva de todo mundo aí, que se precisar a gente vai precisar colocar no jogo, porque isso era agosto de 19, setembro, o dinheiro ia até novembro, no máximo dezembro, se a gente tivesse alguma coisa ali. Então o dinheiro tava acabando, estava realmente na reta final. E aí eu começo e de novo, né, diminuir valores, diminuir cheque, começo a falar de novo com investidores anjos, e aí nos 48 segundos do tempo, o investidor fala que colocava lá 100 mil reais, aí ele trazia mais 3, aí o outro colocava, no fim, aí eu tinha 1 milhão de reais committed com investidores anjos. Legal. Excelente. Sim, super. E aí um fundo veio e falou assim, eu completo com mais 500 mil reais, tá aqui o term sheet, vamos assinar, assinamos o term sheet. Isso foi em novembro, né? Eu lembro até hoje, assim, essa época de final de ano. Sim. E aí eu lembro até hoje comemorando o term sheet, beleza, eu falei, 500 mil reais, vai completar esse cheque, tudo bem. Então, no começo do ano a gente tá com esse capital. E aí o fundo faz uma diligência, e aí passa dezembro, passa janeiro, né? Dezembro, janeiro, o ritmo já cai.
E aí entra fevereiro, carnaval, tal, não sei o que, a gente termina a diligência ali pro final de fevereiro. E aí, só que nesse momento eu já contava com 1,5 milhão. Então eu montei um business plan em cima de 1,5 milhão de reais. Esse business plan, o cheque duraria em torno de 15 a 18 meses, né? Tá. Mas assim, no limite ali, 18, se a gente fosse muito bem gerido, mas a princípio 12 a 15 com certeza. 15 era o alvo ali desse business plan. E aí quando a gente é, faz o business plan, já começa a contratar as pessoas. A gente trabalhava de um coworking que a gente não pagava quase nada. E a gente começa peguei um escritório, contrata time de tecnologia. Então, antes da rodada, a gente operava eu, mais 2 sócios, mais 3 pessoas ali, 2 part-time, num modelo super enxuto. Tá. Quando a gente faz a rodada, considerando o business plan de 1,5 milhão, eu já tinha considerado, né, Claro. esse cheque. E aí começa a contratar time de tecnologia, escritório e faço um investimento. E aí, começo de março, o que acontece? A pandemia estoura, né, no mundo inteiro. E aí, o que estava já caminhando para fechar a rodada, esses 500 mil a mais, que eu já tinha considerado dentro do business plan, o fundo me liga e fala assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, lockdown, todo mundo não vai mais, fica em casa, não sai mais de casa, aquela loucura toda. A gente não sabe mais o que vai acontecer. Eu preciso pelo menos de um plano de contingência que vocês apresentem dentro de uma semana, porque a gente vai reavaliar se a gente vai fazer o cheque ou não. E aí, de novo, eu me vi numa situação de. Eu tinha um business plan de 1,5 milhão, o business plan foi para 1 milhão. O meu runway que eu tinha projetado de 12 a 18, mas era o alvo 15 ali meses, passa a ser um runway de 8 a 12. Tá. Então eu me vi de novo numa situação assim, putz, eu acabei de sair de um processo que eu peguei o primeiro cheque, dei uma pernada, levanta o produto, tira do chão, começa a operar, e aí, de novo esse processo. Eu falei, meu Deus. Só que naquele momento me abriu duas coisas. A primeira, eu falei, tá, não quero depender desse investidor. Tá. Então a gente começou a aplicar para aceleradoras. Então a gente aplicou para Techstars, aplicamos para Y Combinator, aplicamos para. Tinha mais uma, Plug and Play, se eu não me engano. Fizemos esse processo, que beleza, que era um plano B se a gente conseguisse passar dentro de uma aceleradora, tem um cheque mínimo que eles investem, que basicamente era o cheque desse fundo que ia colocar 500 mil reais. E de outro lado, que esse para mim foi o momento mais importante, talvez os momentos mais decisivos da nossa trajetória, que ali eu vejo que separou de fato uma startup que potencialmente podia dar muito errado e uma startup que achou uma via de crescimento, que foi, tá, vamos então, já que a gente tem uma operação, vamos entender através da nossa operação quem são os clientes que concentram a maior parte de movimentação, volume, receita. A gente já tinha uma receita, mesmo que muito pouco, Tá. já tinha alguma receita. E aí foi nesse momento que a gente descobriu que existe uma concentração dentro da nossa base, que 90% da receita estava vindo de 10% dos clientes, né? E eu falei, pô, quem que são esses 10% desses clientes? Que já usam conta simples, que já estão operando cartão, que gostam do produto. E aí a gente fez um processo, a gente se dividiu lá em 4, 5 pessoas, eu, meus fundadores, mais 2 pessoas. Vamos fazer uma lista e vamos ligar para todo mundo. Todo mundo, assim. Quando eu falo todo mundo, parece que é milhares de pessoas. A gente já falou de Sim. 300 pessoas. Tá, mas é bastante. É bastante, mas assim, dá pra ligar pra todo mundo. É aquele momento assim, 300 pessoas, dá pra ligar pra todo mundo dentro de uma janela de um mês bem organizado. E aí a gente foi ligando um a um. Por que você usa a conta simples? Como que você descobriu a conta simples? O que a conta simples pode fazer? Pode melhorar o produto, a oferta, o serviço. Tá. E aí eles começaram a dar uma resposta de assim, como se fosse o mapa da mina de ouro. A gente chegou na conta simples por uma indicação, por um influenciador, assim. A gente gosta por conta dos múltiplos cartões. Se você desenvolver uma solução assim assado, eu vou usar mais. Se você buscar parceria com aquela pessoa, provavelmente você vai achar um canal muito interessante de distribuição. Então, Legal. toda a resposta que a gente precisava para dar os próximos passos em termos de negócio vieram desses clientes. E aí a gente meio que nesse momento esqueceu um pouco o fundo, eu tava ainda tentando negociar com o fundo, mas eu comecei a drivar toda a nossa energia, canalizar nosso esforço para aperfeiçoar essa operação. E aí comecei em paralelo negociar com o fundo ali, mas eu vi que ele tinha um cheiro, um sinal, alguma coisa que fazia muito sentido pra gente perseguir. E aí, em paralelo, nesse mesmo momento, a gente lockdown, volta cada um na sua casa, começa a adaptar a rotina, né, de dia a dia.
E aí a gente começa a descobrir um canal ali, aí começa a trazer mais um, dois clientes, começa a crescer, rampar, apresenta o plano de contingência pro fundo, o fundo olha o plano e fala assim, putz, legal, a gente quer avançar. Então eu falei, beleza, agora eu tô tranquilo. Só que não, porque a hora que o fundo veio e colocou o contrato definitivo, era um contrato um pouco espinhoso. Era um contrato com algumas cláusulas, alguns termos que eu olhava para aquele contrato e falava assim, será que esse é o padrão? Será que esse é o termo O o esperado. esperado? Eu falava, isso aqui tá me cheirando que vai me dar uma ingerência muito grande. E aí começou um processo, né, eu lembro até hoje, assim, reunião, tava no interior nesse momento, nessa época, fazia reuniões, várias reuniões com advogado e com o fundo e negocia contrato e vai e volta. Então aquele trabalho que também tira o tempo da operação, Claro, né? sim. E aí aquilo ficou se arrastando por uma, duas, 3 semanas e vai e volta. E eu, será que eu pego o cheque? Será que eu não pego? E aí nesse momento que aconteceu, a gente tinha feito um pouco antes de estourar a pandemia, a gente tinha feito uma inscrição pro Y Combinator, que é uma das Sim. aceleradoras que eu comentei. Hum. E aí eu lembro até hoje, no dia que foi o lockdown, acho que foi uma quarta-feira, quinta-feira, se eu não me engano. Na sexta a gente estava no escritório, o último dia da gente estar junto no escritório. Era o último dia da gente mandar um vídeo do application pro Y Combinator. Aproveitamos que a gente estava junto lá no escritório, gravamos esse vídeo, mandamos e eu fiquei esperando, né? E aí passou um mês e meio, foi esse tempo que eu tava nesse processo de negociar com o fundo, começa a achar as vezes de crescimento. O Y Combinator fala, ó, vocês passaram para a fase final, a gente tem uma entrevista para fazer, daqui uma, 2 semanas escolha o melhor horário. E a gente fez a entrevista. E aí, no dia seguinte, no dia que fez a entrevista, o Y Combinator fala assim, ó, se vocês forem aprovados, a gente vai te ligar. Se vocês não passarem, a gente vai mandar um e-mail com um feedback detalhado do porquê que não passou. E aí, naquele dia a gente fez a entrevista, o YC ainda, depois da entrevista, perguntou mais uma, duas coisas, assim, a empresa é incorporada fora ou não, tal. E eu falei, tá, respondi, mas assim, acho que já não vai ser, né? Sim. Naquele momento, poucas startups brasileiras tinham passado no Y Combinator. E aí eu tava indo dormir, era meia-noite e meia, mais ou menos, meia-noite e 40. Chega um e-mail pra mim na minha caixa, Can I call you back? E eu não sei porque naquela semana, aquele mês, assim, muita coisa, muito caos, eu tinha recebido um monte de spam. Eu falei, mais um spam, né? Eu ignorei e só fui dormir. E no dia seguinte acordei e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar e tal. E aí eu, no meio do trabalho, no meio da manhã, eu falei, deixa eu ver aquele e-mail deixa eu ver minha caixa de entrada aqui dos e-mails. Aí tá lá, Can I call you back? Daí eu abri. Era um dos sócios do Y Combinator Nossa. querendo me ligar. E eu falei, putz, ele quer me ligar. E agora? Será que eu passei? Será que a gente passou? Será que foi aprovado? Ou não? Começa aquele. E lá é fuso horário, né? Já fica Então. confuso, porque ele falou que o e-mail talvez fosse uma negativa e ele Exatamente, agradeceu, né? exatamente. Então, como ele deu um e-mail, ele falou que queria ligar, eu falei, putz, e agora? E aí, como lá são 4 horas a menos, o fuso normal, dependendo do horário de verão, 5, tá, era umas 10 da manhã, então lá era 5, 6 da manhã. Uhum. Eu respondi, mas eu fiquei esperando, né, aquela expectativa, e agora? E aí a gente consegue, o iCombinator liga, né, no final do dia, ó, faz aquela cena, o processo foi muito competitivo, tinha muita startup Sim. boa, faz aquela cena, mas vocês foram aprovados. A hora que a gente recebe o resultado positivo do YC, a gente fala, pô, beleza, agora deu um respiro, porque o YC colocava US$ 150 mil, que era o cheque padrão deles naquele momento, Tá. o dólar tava 5 já naquele momento, então já representava mais do que o cheque do Sim. fundo que a gente estava negociando. Isso me abriu um espaço para conseguir negociar com mais calma o cheque do fundo que pediu o plano de contingência. Só que o melhor disso tudo não foi o dinheiro que entrou, não foi a aprovação do Y Combinator, não foi as negociações que eu tive que fazer, nada disso. Foi o processo de ter que olhar para a operação, descobrir os clientes que geram receita, fazer o processo de discovery, se aproximar. E aí a gente consegue negociar com o fundo, a gente passa no IC, aí o batch do IC, que foi o primeiro batch 100% remoto da história do Y Combinator, a gente faz de junho a agosto daquele ano de 2020. Tá. O fundo acaba entrando junto, e a gente põe ali naquele momento, foi mais, considerando os dois cheques, o fundo diminuiu um pouco o cheque, entrou um outro fundo junto no momento, deu mais 1.200.000. Então, o nosso business plan, que de repente eu tava de novo numa perspectiva de runway de 8, 10 Sim. meses, Aham. voltei para ter um runway de 20, 24. Só que o mais legal foi que a nossa operação começou a crescer e a gente achou o canal de distribuição, achou a veia de perfil de cliente para atacar e a gente breakivou a empresa em agosto. Nossa. Que não, que tava assim, a projeção do break-even no plano que eu fiz
tava para depois de 10, 12, 15 meses. Não tava naquele horizonte de tempo, exatamente. Tá. Então a gente sai num momento que a gente estava no Vale da Morte, né? Uhum. Como tem muito os playbooks de startup falam, né? Então você vai pro Vale da Morte, a gente foi pro Vale da Morte, ficou ali um tempo, e Vale da Morte mesmo, né? Com toda a questão de pandemia, aquele cenário do mundo caótico, a gente não sabe o que estava acontecendo, e quando que o mundo ia sair daquela situação. É, para 8 meses depois a gente está brequivado com um capital no caixa que a gente não esperava, fechando uma rodada seed de 14 milhões de reais. Isso numa janela de 8 meses de diferença, né? E vocês passaram por algumas mudanças nessa trajetória que você comentou, mas essa foi a definitiva, né? E o que que fez o seu modelo de negócio ser como é hoje? Explica pra gente como funciona exatamente a conta simples Boa. e o que que mudou de lá pra cá que fez com que vocês descobrissem todo esse mercado, né? Boa, excelente pergunta. Conecta, acho que bastante dos pontos assim que a gente tem de história. A gente hoje é uma plataforma financeira que a gente oferece um sistema de gestão de despesas através de múltiplos cartões corporativos e que por trás também tem um banco, uma conta corrente, Tá. né? Então a gente une esses três pilares que eu falo, que é o mundo do software, e o software é onde dá controle, gestão, eficiência, inteligência através dos dados. Tá. O mundo dos pagamentos, que o cartão corporativo é um método de pagamento. A gente também agora está investindo muito em Pix, em outros métodos de pagamento, mas principalmente Pix, que Pix, enfim, indiscutivelmente é um método de pagamento que veio para ficar e já transformou muito no mercado financeiro e Sim, vai com continuar certeza. transformando. Em pagamentos B2B entre empresas também vai ser algo muito grande em cima de Pix, então a gente olha muito para isso como uma oportunidade. E tem um pilar terceiro que é o serviço financeiro, que é o crédito. A gente entrou em crédito também muito forte desde o ano passado, 2023, 2024 a gente cresceu muito. Mas a gente começou muito no pilar de payments, que tirando o Bank, que foi o primeiro produto, mas que era uma coisa mais genérica, o primeiro produto que a gente se diferenciou foram os múltiplos cartões. Tá. E foi esse nicho que a gente atacou dos primeiros clientes ali, um nicho de PMEs menores, empresas de 5 a 20 funcionários que atuam mais no mundo online, vendendo produto, vendendo curso online. Então, são empresas que escalam muito rápido, Tá. porque elas investem em anúncio, pagam software, cloud, né? Então tem que ter um cartão para fazer esses pagamentos. Então a gente desenvolveu em cima dos cartões um software que as empresas conseguem criar centro de custo, conseguem criar responsáveis por cartão, conseguem definir um teto de gasto, conseguem dar permissionamentos diferentes para diferentes usuários. Ou seja, a gente consegue dar uma solução que o financeiro e as empresas conseguem escalar as movimentações de despesa Tá. com maior controle, com maior inteligência. E esse software é onde a gente consegue se diferenciar. E aí, quando a gente começa a entrar nessas empresas, o nosso cartão até aquele momento era um cartão pré-pago. E aí as empresas falam assim, putz, mas você não tem um cartão de crédito? Porque para mim, o giro do caixa é importante, o fluxo de caixa, o pagamento em 30 dias. Hoje, por mais que eu tenho só um cartão no bancão, o bancão me dá lá uma linha de crédito que para mim no fluxo de caixa é importante. Eu quero usar essa solução de gestão de despesas. Eu quero ter todo esse benefício que você gera através do software. Mas se você não me der a linha de crédito, não dá. E aí a gente de repente fala, vamos então agora para o mundo de crédito. Então, começou com o cartão, foi o Payment, Sim. aí a gente fez o software, e aí entra nesse momento ali mais ou menos 22, final de 22, 23, a necessidade de ter uma linha de crédito. E ano passado, 2023, a gente lança o cartão de crédito da Conta Simples, e aí a gente, de fato, dá uma solução que não é só um pré-pago, que as empresas conseguem ter uma linha de crédito, um limite disponível, e aí esse limite faz com que também a gente consiga entrar em empresas maiores, empresas mais estruturadas, empresas que necessitam de um capital de giro melhor, e aí nesses três pilares, né? Então, crédito, software, cartões, pagamentos, né? Mas começou lá atrás, né, com uma conta corrente tradicional, Sim. e de novo, todo esse processo preciso do crédito, preciso do software, preciso dos cartões, preciso com o cliente, né? De novo, o Sim. cliente no centro, o cliente a gente sempre ali próximo. Poucas coisas a gente fez da nossa cabeça, do tipo assim, vamos reinventar a roda aqui agora Uhum. e querer ter uma bola de cristal para tentar descobrir qual que é o próximo passo, né? E aí a gente tentou já algumas coisas deram certo, mas a maioria das coisas que deram realmente muito certo e achou uma veia de crescimento natural foi nesse processo, né? E foi essa evolução, né? Ano após ano, e agora a gente tá entrando em outra, que é um pouco do que eu tangenciei. Pegar toda essa experiência de software de gestão de despesas, não só vinculado ao cartão, mas outros métodos de pagamento e também com uma linha de crédito por trás. Essa combinação ela é muito poderosa.
E tem mais um quarto elemento agora que é o Open Finance, né? Que agora a gente vê que Sim. o mercado está se amadurecendo e a gente vê muito essa questão de integração dos dados. A gente não necessariamente precisa ter todas as soluções de banco para o cliente ser cliente nosso. A gente pode começar a agregar soluções de Sim. outros bancos no nosso sistema e criar esse ecossistema mais completo, mas dando como eu posso falar, o tempo de tela da conta simples Ah, para as startups, para os times financeiros, para as empresas, que vai de empresa de 5, 10 funcionários, que é então, assim, é o corte mínimo que a gente de fato entende que a gente uhum. começa a gerar um valor e resolver uma dor, Tá. para empresas de 300, 500, 700, 1.000 funcionários, que é, vamos falar assim, as empresas maiores que a gente atende hoje. Então, muito interessante, né? Porque começou num nicho pequeno, num produto Sim. específico, e o negócio foi se expandindo. E quantos clientes vocês têm hoje? Hoje a gente já passou na casa de 80 mil clientes ativos que a gente já operou nos últimos 4, 5 anos, né? E a gente já emitiu mais de 800 mil cartões corporativos, né? Então, provavelmente, primeiro tri do ano que vem, a gente bate 1 milhão de cartões emitidos entre físicos e virtuais. Movimenta aí em torno de 20 bilhões de reais por ano, né? Tô com dólar na cabeça, 20 bilhões de reais por ano. Sim. Então, assim, é um crescimento que. E tudo isso, quando a gente levantou 67 milhões de dólares de captação até hoje. É um bom dinheiro, não posso negar, é um aporte expressivo. Pouquíssimas startups chegaram nesse patamar, ainda mais nesse período de tempo como a gente chegou. Mas quando a gente olha com bens internacionais que fazem a mesma tese, a gente é disparado um dos players que menos captou na história, Tá. né? E a gente consegue ter volumes e patamares de movimentação no mesmo nível, se não até para algumas maior, né? Com mais volume do que empresas que captaram 3, 4 vezes mais do que a gente captou. Então, acho que isso mostra um pouco também do nosso poder de conseguir achar alavancas certas, nichos certos, né? Então, uma base relevante aí que eu tenho muito orgulho. Você comentou um pouco sobre os concorrentes que tem lá fora. Já existem alguns, como o Brex, né, que você já tinha comentado anteriormente. Você vê uma forma de crescimento para chegar nesses concorrentes? Como que você se diferencia e como que você acha que é o mercado? O que que você pode fazer ali de diferente, uma conta simples? Como que você vê esse momento? Eu vejo empresas como Brex, Ramp, outras empresas na Europa mais como um benchmark, Tá. né? Eu não vejo tanto como um concorrente porque Brex, Ramp lá fora é um mercado que eles estão atacando, que é um mercado americano muito grande, Aham. né? E os dois ali fazem um excelente trabalho. E então um incomoda muito o outro, então eles não Sim. podem muito tirar o olho daquele mercado. Então eu olho muito eles como um benchmark. Empresas na Europa também eu olho muito como benchmark, então Conto na França, Pleo na Europa, são Uhum. empresas que eu olho também como benchmark. Mas aqui no Brasil, o nosso diferencial, a primeira coisa, assim, quando eu olho eles como benchmark, eu sempre olhei e continuo olhando e falo para todos os empreendedores. Você quer replicar uma experiência de um player que está fora, mas para o mercado local? Não acha que você vai replicar a mesma coisa e vai funcionar. Porque o Sim. Brasil tem as nossas jabuticabas. Vou dar dois exemplos aqui. Modelo de tributação, né? Então tem empresa que está no regime simples, tem empresa que está no presumido, tem empresa que está no lucro real. Dependendo de qual regime que a empresa opera, a forma que ela gerencia a despesa é diferente. Claro. Então, a Brex não tem esse desafio, ela vai ter outro lá fora, a RAM vai ter outro desafio. Processo de conciliação com contabilidade. O formato da contabilidade no Brasil é diferente do formato da contabilidade de fora. Então, os RPs de contabilidade, dependendo da forma que você quer fazer uma parceria ou até se integrar, vai ser diferente como esses players fizeram lá fora, né? E por aí vai. Pix. Lá fora não tem Pix, né? Então o Pix por si só já gera uma outra jabuticaba nossa. Uma jabuticaba no bom sentido, né? Uma coisa brasileira, que gera uma oportunidade. Então, eu converso frequentemente com investidores e pessoas que trabalham nessas empresas e eu falo, e aí, como que vocês estão vendo, por exemplo, movimentações de pagamento B2B fora do cartão? A resposta geralmente é, olha, eu não estou olhando muito para isso, porque o mercado de cartão aqui é muito grande, é um mercado que está maduro e vai continuar crescendo. E eu olho para o Brasil e falo assim, é um mercado que está maduro? É um mercado que vai continuar crescendo? Vai. A gente tem a mesma penetração que um cartão corporativo americano tem aqui no Brasil, percentual? Não. O Brasil tem boleto, o Brasil tem outros métodos de Sim. pagamento. Ainda mais com o Pix. O Pix, nessa história toda, vai incentivar o crescimento de mercado de cartão de crédito corporativo? Pode até que o mercado cresça, mas o Pix vai potencialmente ser uma outra alavanca. Então, eu tenho que pensar como que eu também capturo oportunidades dentro desse contexto local. Maravilha. Rodrigo, acho que a gente comentou ao longo do papo um pouco sobre captações, rodadas de investimento, que vocês fizeram algumas.
Você tem alguma dica para dar para quem está querendo captar agora, pegar uma rodada de investimento? O que você acha do mercado? O que você espera que possa ajudar os nossos ouvintes? Boa, acho que a primeira que eu comentei é não sair gastando o dinheiro de um business plan sem ter ele 100% dentro do caixa. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu, por pouco, não cometi um erro grande de colocar conta simples, a empresa quebrar, porque comecei a dar um passo um pouco maior que a perna que a gente poderia. Então, acho que esse é o primeiro, assim, garantir que se você vai começar a colocar um business plan de pé, tenha o dinheiro todo em caixa. Tá. Porque naquele momento, teve a pandemia. O mercado depois ficou muito aquecido e eram term sheets, Aham. mas hoje em dia ficou mais normal. Um term sheet, um investidor colocar um term sheet e tirar, ou ele colocar um term sheet, assinar, ir para uma diligência e acabar no meio do processo desistir do aporte, né? Então isso é muito mais frequente hoje do que era. Então acho que o primeiro conselho é esse: não saia gastando e alocando capital que você ainda não recebeu em caixa. A segunda dica. Importante fundraising, é importante fazer relação com investidores, é importante. Mas a resposta do seu negócio está na sua base de cliente. Se você já atende alguns clientes, gasta tempo ali. Se você ainda está construindo essa base, ainda está tentando entender, gasta muito, gasta 3, 4 vezes mais tentando entender quem é o potencial cliente. E o terceiro eu com os investidores eu tinha uma expectativa de que porque eu tinha um produto, porque eu tinha um certo volume, porque eu tinha uma tese boa, que eu ia conseguir levantar um capital relativamente fácil. Foi totalmente o oposto, foi muito difícil. Mas uma coisa que me ajudou muito é que esse processo de tentar ir ao mercado e captar fez com que eu conhecesse muitos investidores. Tá. Eu conheci muitos investidores mais tarde, quando a empresa achou veias de crescimento e já estava com outro patamar, esse relacionamento todo que eu construí abriu portas para mim depois em outras rodadas. Então eu falaria, tenta criar um relacionamento desde o início. Não necessariamente você tem que criar esse relacionamento quando você levanta e está querendo levantar capital. Tá. Mas antes de levantar, o investidor, os fundos, no final do dia eles também são do mercado, eles estão ali para conhecer outras pessoas e o investimento ou a alocação vai ser uma consequência de um processo. Mas esse network ele é muito valioso, porque ele vai te abrir portas, né? Então o nosso líder, que é a Baystand do Series B, ele veio por uma introdução de um fundo que eu conversei na época do Seed, Tá. que não fez o investimento, mas que depois me conectou com o pessoal da Baystand em algum momento da trajetória, e a Baystand se interessou e acabou aportando um cheque no Series A e liderou o Series B. Mas esse relacionamento veio de uma introdução de um fundo que não investiu, né? Então, gastar tempo também com os investidores, não vai gastar mais tempo com o investidor do que com a operação, Uhum. né? Gasta mais tempo com a operação. Mas ter um tempo alocado para os investidores e criar esse relacionamento é muito importante, porque isso abre porta, isso faz com que você aprenda alguma coisa. Então eu falaria esses três. Perfeito. Gasta tempo com o cliente, não sair gastando o capital antes de receber todo ele, e faz muito network com os investidores, não necessariamente só quando vai levantar a rodada. Rodrigo, a gente falou sobre muitas dicas. Falamos sobre um pouquinho do mercado, como ele está funcionando hoje, falamos sobre a trajetória da conta simples. E agora eu queria, para a gente empacotar esse papo, eu queria que você me desse uma dica que você daria para você mesmo lá no começo. O que você faria de diferente? A gente já falou muito sobre perrengues, a gente sabe que tem o tempo inteiro, mas o que você, quando começou a empreender, falaria para você mesmo, com a sua experiência de hoje? Boa, essa pergunta é boa, mas reflexiva. Olha, as pessoas me perguntam, né, se você teria alguma coisa que você faria diferente da trajetória e tal. E assim, eu falo dificilmente eu tentaria mudar qualquer coisa da trajetória, porque no final do dia, se eu aprendi alguma coisa ou se eu ganhei alguma experiência hoje, é porque eu tive que passar por todo esse processo. Claro. E esse processo gera o aprendizado. Mas se eu pudesse dar um conselho, acho que um que eu fiz, mas que eu errei na primeira startup lança o produto rápido. Tá. Lança rápido para não, assim, o melhor processo de construção e de iteração de melhoria é junto ao cliente. E não tentar ficar pensando na ideia perfeita na sua cabeça e tentar ficar desenhando ela Certo. um ano para falar assim, não, agora tá tudo perfeito e vou pro mercado. Não, porque a hora que for pro mercado, você pode ficar 10 anos com a ideia. A hora que for pro mercado, os clientes, eles vão adaptar o que você pensou. Então, quanto antes lançar, melhor.
Mas no processo de fundraising, eu acho que eu fiz uma coisa que talvez eu não faria de novo, e eu não fiz nas rodadas seguintes, mas eu fiz nas primeiras, o investidor, ele tá ali porque o trabalho dele é analisar empresas, é conhecer pessoas, e eu achava que pelo fato do investidor, ele tá tentando criar um relacionamento, ou marcar mais um café, ou ser polite, ser simpático, Sim. eu queria acreditar que ele queria investir. E isso foi criando uma expectativa em mim que a Tá. hora que eu, de fato, falei, não, mas agora é a hora que ele tem que investir, não concretizou, não rolou. E aí eu tive todo o trabalho de vai, reduz cheque, reduz valuation. Então, eu falaria para os empreendedores que nesse processo, se você for levantar capital, cria um processo com início, meio e fim bem determinado em termos de prazo. E quem controla esse processo é o empreendedor, não o investidor. O investidor ele tem que entender se ele consegue se encaixar no processo que o empreendedor criou. É, porque, e se o empreendedor quiser um investidor que ele não consegue se encaixar, ele tem que pensar muito bem. Mas é uma decisão do empreendedor, Tá. né, desse criar o timing do processo de fundraising e não do investidor. E eu cometi esse erro de, vamos conversando, vamos marcar um café daqui um mês, vamos marcar um café daqui 2 meses. E aí marcava, aí eu achava que aí passava 6 meses, 7 meses, e o investimento não vinha, que foi quando a gente chegou nesse momento de. Então, determina o tempo do fundraising, e o empreendedor controla o processo, e não o contrário. Maravilha, Rodrigo. Acho que tivemos, nossa, dicas valiosíssimas aqui. Todo mundo vai conseguir se relacionar com a situação que a Conta Simples passou e com esse futuro também próspero daqui pra frente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Vitória. Espero ter compartilhado e contribuído com a galera. Com certeza. Valeu. Obrigada. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas para continuar de olho nos programas do Neofeed, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Te vejo em breve.